Boa noite, pessoal. Noite de segunda-feira, 24/11/2025. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar, reflexões sobre a luz da Umbanda. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus Cristo, a Deus, aos orixás, às entidades que nos guiam, nos protegem, nos aconselham. Rogamos ao Pai, nesse momento, sabedoria, paciência, para que nossos espíritos possam receber os bálsamos, os bons fluidos, a vibração necessária para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. Hoje nós trouxemos uma reflexão, né? Um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro base, que fala sobre a cólera. Essa leitura, ela está no capítulo 9, que se chama Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e a leitura se chama A Cólera. Esse trecho diz o seguinte: segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para corrigir os defeitos, nos quais se compraz voluntariamente ou que exige corrigir com muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa, quase sempre, com o seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo, e assim, ao mesmo tempo que acusa Deus de suas próprias faltas, é ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradição, há temperamentos que se prestam mais do que outros. Os atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos movimentos de força. Mas não creias que aí esteja a causa primeira da cólera. Estejas persuadido de que se um espírito pacífico, mesmo com corpo bilioso, será sempre pacífico. E, de outro lado, um espírito violento, embora linfático, não será mais brando. Aquele que é violento não é o mais colérico, não será mais orgulhoso e presumido do que o outro linfático. O caráter não mudará e, no outro caso, será expansivo. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá a outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não se pode tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vede se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode, de outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Essa é a leitura, né, que saiu para a gente hoje no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A leitura fala sobre a cólera e nós trouxemos aqui alguns pontos chaves, né, para que a gente possa entender o porquê que saiu essa leitura para a gente hoje. O primeiro ponto é que o homem só permanece vicioso porque ele escolhe permanecer assim. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que o temperamento não determina a conduta moral. A vontade transforma. Culpar o nosso jeito, o corpo ou o temperamento seria dizer que isso é um orgulho disfarçado. Todas as virtudes e vícios pertencem ao espírito, não ao físico. E a lei do progresso só existe porque todo espírito pode mudar. Tá? Então, esses são os pontos chaves dessa leitura de hoje. E como reflexão, a gente pode entender que esse trecho ele desfaz, né, a nossa desculpa mais desconfortável quando estamos num estado de raiva, né, de falta de paciência. A gente sempre vai dizer que eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, né? É o meu jeito, é a forma como eu lido com a vida, né? Então, essa é uma desculpa que a gente usa a todo tempo, né? Uma outra coisa também é que esse texto ele afirma, né, com todas as letras, né, que
dizer isso, né, é uma fuga de responsabilidade, ou seja, eu não quero me responsabilizar pela mudança. Então, eu estou criando um estado de fuga para não progredir, para não mudar essa forma. O nosso temperamento, ele influencia, mas ele não determina, né? Ele não determina aquele momento. Por mais que eu seja uma pessoa mais colérica, uma pessoa mais forte na minha fala, isso não determina a forma como eu devo agir. A cólera, como qualquer vício moral, ela não vem do corpo, vem do espírito. Logo, quem não se corrige é porque ainda não quis corrigir, né? Ainda está muito latente isso, né? A correção ainda não é um estado suficiente para fazer com que a gente se transforme. O texto também expõe um ponto também duro, né? Que é quando eu atribuo as minhas falhas ao meu jeito, ao meu signo, ao meu humor e principalmente ao meu passado, né? Então, quando eu faço essa transferência, né, principalmente para o passado, eu não estou sendo honesto comigo, né? Eu estou dizendo que as minhas experiências, né, os meus traumas, enfim, seja qual for a experiência, isso é a justificativa para a forma como eu estou me comportando hoje, né? Então, isso não é legal, isso não é um motivo honesto, né, para a gente explicar o nosso estado colérico. Nessa leitura também, né, tem um fechamento aí, né, sobre uma regra que é uma regra matriz, né, na nossa evolução espiritual. Porque se existe lei de progresso, existe capacidade de transformação. Se não mudamos, é porque escolhemos ainda não mudar. E aí nós vamos trazer, né, como aplicação prática para dentro da Umbanda, né, para o nosso contexto, o que essa leitura ela pode nos ensinar, né, para todos nós, mas trazendo para dentro da prática umbandista, né? A gente sabe que na Umbanda as entidades elas não passam pano na nossa cabeça, né? Elas não vão passar pano nunca. Então, o preto velho ele vai dizer que nós somos teimosos, né? Os caboclos vão dizer que está nos faltando ainda coragem, né? As crianças vão falar que o meu tio e minha tia estão com birra no coração, né? Mas todos eles estão apontando para o mesmo núcleo, né? Esse núcleo se chama autodomínio, né? Autoconhecimento. Eles estão nos chamando para olhar para dentro. Eles estão nos chamando para observar que o nosso comportamento pode e deve ser transformado, né? E como que a gente muitas vezes atribui, né, o nosso estado colérico ao gênio forte. A gente faz isso com a gente e com o outro, né? Aquela pessoa ela está sempre nervosa, ela está sempre nesse estado latente de irritabilidade, né? Então ela tem o gênio forte, né? Na verdade, isso é um desequilíbrio, né? A gente sabe que o desequilíbrio ele abre brecha, né? Ele baixa a nossa vibração e atrai influências de vibrações mais densas, e isso dentro da Umbanda a gente sabe que vai interferir, né, na forma como a gente sente o mundo invisível, e isso vai influenciar a forma como nós captamos essas energias, e isso realmente é uma porta aberta. E aí, como que eu aplico isso no dia a dia, né? Como que eu aplico essa mudança, como que eu faço essa transformação? O primeiro ponto é a gente assumir a responsabilidade sem desculpa, né? Eu fiquei realmente nervoso, eu perdi a paciência, né? Eu vou assumir a responsabilidade que eu fiquei irritado porque eu escolhi não me conter, né? É simples e duro. Eu escolhi não conter essa ira, essa sensação que aconteceu aqui dentro do meu pensamento, dentro do meu coração, e eu escolhi não vencer isso naquele momento, né? Perceber o gatilho antes da explosão, quer dizer, o que me levou a sentir ira, o que me levou a me sentir nervoso e explodir com o meu companheiro, com a minha companheira, com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe, né? Qual foi o gatilho, ou seja, qual foi o momento, né, a fala, enfim, o lugar, o tipo de pensamento que eu tive que iniciou esse estado colérico, né? E aí nós vamos lembrar aqui umas falas que são atribuídas aos pretos velhos, né? Que diz o seguinte: filho, quem aprende a ouvir o corpo antes da alma gritar, vive melhor, né? Essa fala é simples,
direta que faz a gente saber que antes de explodir, eu sinto alguma coisa. Ou eu vou sentir o meu peito dolorido, ou eu vou sentir uma dor de cabeça, ou eu vou me sentir perturbado, ou eu vou me sentir com pensamentos que eu não vou atribuir somente ao meu dia, né? Enfim, eu vou ter alguma sensação que vai me alertar que eu vou entrar em estado colérico. Então, os pretos velhos nos alertam que é só a gente parar e ouvir, né? Que alguma coisa começa a gritar dentro da minha alma antes de eu ter essa explosão, tá? Uma outra coisa que nós podemos fazer é trocar a reação automática por escolha consciente, né? Então, eu vou parar ali 10 segundos, vou respirar 5 segundos, quem precisar mais, 1 minuto, vai respirar em silêncio, porque esses 10 segundos, eles valem mais do que qualquer descarga de raiva. Esses 10 segundos, eles têm um valor muito maior do que qualquer explosão que eu tenha. Porque essas explosões, muitas vezes, acarretam em brigas, em separações de casais, né? Em pessoas que deixam os seus lares, deixam as suas famílias, deixam o seu trabalho, né? Deixam as casas espíritas, os templos umbandistas, sua casa de axé, porque explodiu, né? Perdeu a paciência e acabou colocando para fora, né? Ou escutando de alguém um momento de raiva, né? Que fez com que se afastasse de pessoas, de espíritos, de irmãos, né? Que por hora faziam parte dessa caminhada e que muitas vezes se estende para uma outra existência, porque não foi possível perdoar, não foi possível ouvir, não foi possível dialogar, né? Então, esses 10 segundos, eles valem muito mais do que qualquer descarga de raiva. Uma outra prática nossa, né? É fazer as nossas preces, fazer as nossas rezas, né? Antes de responder. Ah, mas às vezes é muito rápido, eu estou ali no ímpeto da fúria, né? Da briga, então não dá tempo de fazer uma oração, não dá tempo de pedir, nem de lembrar, né? Tem que dar tempo. A gente tem que fazer dar tempo, né? Porque nós não somos umbandistas somente dentro do terreiro. Nós somos umbandistas o tempo todo. Nós somos 24 horas umbandistas. E nós, aqui fora, né? Fora dos templos, é que somos colocados à prova. Então tem que dar tempo de fazer a prece. Tem que dar tempo de rogar a Deus, aos orixás, às entidades de luz, que nos alimentem de bons pensamentos e nos orientem, né? Nos tragam a luz antes de responder qualquer ataque de fúria, né? Então, e lembrar também que o trabalho espiritual, né? Ele está intimamente ligado ao nosso estado mental, né? Então, por exemplo, se eu estou no terreiro, antes de começar uma gira, me estressei do lado de fora com alguma coisa, vim de casa com alguma briga, com algum desentendimento, chego no terreiro, como que eu vou incorporar? Não só incorporar os espíritos, né? Não só trazer as entidades para o trabalho, mas incorporar tudo aquilo que eu aprendo dentro do terreiro. Se eu estou encolerizado, se eu estou com ira, com fúria, né? Como que eu vou fazer isso? Então, na realidade, a gente não vai conseguir sustentar uma vibração positiva, né? E no nosso cotidiano isso vale da mesma forma, né? Pensamento de luz antes de atitude. Antes de qualquer situação, eu preciso me conectar com pensamento de luz, eu preciso me conectar com algo que me traga a calma e a paciência para viver aquele dia, né? Então, rezar antes de responder. A disciplina é diária, né? Não é sobre se tornar calmo, né, o tempo todo, para sempre. Isso é praticamente impossível, porque nós somos seres encarnados, estamos aqui para melhorar o nosso íntimo, então seremos sempre testados, colocados à prova, assim como serviremos de teste e de prova para muitas pessoas. Então não é simplesmente, depois desse evangelho no lar, dizer assim, não, a partir de agora eu sou calmo para sempre. Isso não existe. A gente sabe que é impossível, né, manter um estado de calma 24 horas. Né? Então, é sobre ser menos escravo do impulso hoje do que ontem. Então, conter a demanda, conter o impulso, já é verdadeiramente um grande passo para que a gente possa evitar muitas situações desagradáveis no nosso dia a dia. Né? Então, nós vamos
vibrar, né? Vamos mentalizar nesse momento uma chama serena de luz azul, né? Pedindo para que desacelere os nossos pensamentos, o nosso peito ainda dolorido, às vezes de muitas angústias, de muitas dores, né? Vamos pedir a Deus e aos orixás que nesse momento irradiem toda a vibração necessária para que possamos chegar, né? Chegar ao nosso encontro, à nossa responsabilidade, né? De manter a nossa paz, a nossa serenidade diante das adversidades da vida, né? Que os nossos guias nos ajudem a perceber com honestidade onde ainda alimentamos o vício da irritação, né? E que eles nos deem coragem para agir diferente nas próximas vezes. Que os nossos anjos de guarda consigam, né, falar conosco, mas principalmente que nós possamos nos abrir a ouvir aquilo que nos é passado, porque somos a todo tempo orientados pelos nossos anjos de guarda, pelos nossos guias de luz, pelos nossos protetores. Sempre tem uma voz sábia falando conosco. Basta decidirmos saber se vamos ouvir essa voz sábia, né, ou se vamos ouvir a voz que muitas vezes quer nos levar para um declínio, né, para uma energia desnecessária. Que a paz seja firme, né, não passiva, né, que se estabeleça dentro da gente essa paz, né, e que nesse momento, em família ou sozinho, né, aonde você estiver aí, que os bons amigos de luz possam fluidificar a sua água, possam fazer o passe, né, trazendo assim as energias salutares, limpando o seu campo mental, a sua casa, a sua família, livrando de todo mal, de tudo aquilo que não nos faz bem. Agradecemos aos trabalhadores de luz pela presença sutil que eles se fazem sentir, né, dentro da nossa casa, mas principalmente dentro da nossa morada mental, né, que basta elevarmos os nossos pensamentos em prece para que um irmão amigo se aproxime de nós, querendo nos ajudar. E cada palavra lida aqui se transforme em prática concreta ao longo dessa semana. Que assim seja e que a Umbanda nos fortaleça no caminho da reforma verdadeira. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Força, coragem e fé. Um grande abraço.